Você já percebeu que algo mudou? Que de repente a palavra pecado sumiu dos púlpitos? Que as mensagens que antes confrontavam agora apenas motivam? Antigamente os homens choravam aos pés da cruz. Hoje sorriem no palco com microfones dourados, enquanto suas carreiras ministeriais são celebradas como se fossem troféus. A igreja que um dia chamava ao arrependimento, agora aplaude títulos, seguidores e currículos. E o pecado foi suavizado, redefinido, escondido. Mas o evangelho não mudou. Quem mudou foi a igreja. E talvez você também tenha sido seduzido por essa nova pregação, sem cruz, sem sangue e sem renúncia. Uma igreja que celebra dons, mas ignora caráter. Que ama o palco, mas evita o altar. Neste vídeo, vamos revelar o que realmente está por trás dessa substituição silenciosa. Vamos escancarar as consequências espirituais de um cristianismo que abandonou a verdade e mostrar como voltar ao que importa: santidade, quebrantamento e fidelidade à palavra. Se você está cansado de um cristianismo superficial, se sente falta de uma fé que chama as coisas pelo nome, então assista até o fim. Porque essa mensagem pode ser o grito de alerta que o céu quer ecoar hoje na sua alma. Se você quer ter acesso ao e-book dos conteúdos da Escola do Príncipe, ele está disponível na descrição do vídeo com valor promocional para os inscritos. Insira o cupom Escola do Príncipe e ganhe 10% de desconto. E para quem gosta de aprofundar ainda mais sua experiência diária com Deus, apresentamos O Caminho da Santidade, um guia de 21 dias para um cristianismo sem cortes com Charles Spurgeon. Este não é apenas um livro, mas uma jornada transformadora para quem anseia por uma fé autêntica e profunda. Preparado para viver um cristianismo que realmente honra a Deus e transforma vidas? Link na descrição e no comentário fixado. O silêncio da igreja não é neutro, é cúmplice. O que antes era chamado de rebelião, hoje é rotulado como fragilidade emocional. O que um dia foi confrontado como lascívia, agora é apresentado como expressão de identidade. A igreja, que nasceu debaixo do fogo da santidade, hoje anda em corredores gelados de diplomacia espiritual. E o pior é que muitos aplaudem isso como maturidade. Mas será que amadurecer é parar de pregar contra o pecado? Spurgeon dizia: nunca façam pouco do pecado. Ele custou caro demais. Um Cristo crucificado clama contra o pecado com mais força que qualquer pregador. Essa é a realidade que muitos esqueceram. O pecado não é uma falha moral leve. Ele é uma afronta direta à santidade de Deus. É veneno, é rebelião. E é por isso que o sangue de Cristo foi derramado, não para que o pecado fosse ignorado, mas para que fosse expiado. Mas hoje, o silêncio reina. Silêncio nos púlpitos, silêncio nas redes sociais dos pastores, silêncio nos grupos de discipulado, silêncio até mesmo nas orações. Por que temos tanto medo de falar sobre pecado? Talvez porque confrontar o pecado seja perigoso. Faz perder seguidores, tira curtidas, fecha portas em eventos. E nos dias de hoje, muitos ministros estão mais preocupados com seus ministérios do que com a salvação de almas. A igreja está se tornando um palco de entretenimento, onde o pecador se sente confortável e o justo se sente estranho. Sermões são cuidadosamente preparados para não ofender. Palavras como arrependimento, inferno, mortificação da carne, renúncia e obediência foram riscadas do vocabulário e substituídas por slogans motivacionais. Mas o Evangelho não é um manual de autoajuda. É uma convocação para morrer. Morrer para si mesmo, morrer para o mundo e viver para Deus. Spurgeon advertiu: se você pode pecar e não se entristecer por isso, você não é filho de Deus. Essas palavras caem como uma espada em nossos dias, porque muitos estão iludidos com a graça barata, uma graça sem cruz, sem sangue, sem mudança. O silêncio sobre o pecado revela mais do que covardia. Revela idolatria. Sim, idolatria.
Porque quando um líder evita confrontar o pecado para manter sua posição, ele está adorando o próprio ministério e não ao Deus Santo. Ele está preservando sua imagem, não a glória de Cristo. E o que dizer dos fiéis? Eles seguem o exemplo. Não choram mais por seus pecados. Não se humilham mais diante da palavra. Não jejuam. Não confessam. Não se quebrantam. Trocaram a vigilância pela vaidade, a intercessão pela influência, o altar pelo Instagram. E quando ouvem um pregador que ainda insiste em falar de pecado, dizem que ele é radical, religioso ou sem amor. Mas Spurgeon já profetizava isso. Chegará o tempo em que, em vez de pastores alimentando ovelhas, teremos palhaços entretendo bodes. Esse tempo chegou. E se a igreja não voltar a levantar sua voz contra o pecado, ela se tornará irrelevante. Não porque o mundo não precise mais de Deus, mas porque a igreja já não o representa. A nossa geração não precisa de mais influencers. Precisa de profetas, homens e mulheres que amem tanto a glória de Deus que não aceitem a mancha do pecado no templo. Pessoas que prefiram perder o palco do que trair o altar. A única cura para esse silêncio é o retorno ao clamor. Clamor por santidade. Clamor por arrependimento. Clamor por uma igreja que se recusa a negociar o que é santo por aquilo que é popular. O pecado ainda é pecado. O inferno ainda é real. E a cruz ainda é o único caminho para a salvação. Se quisermos ver avivamento, não basta música e boa estética. É preciso confrontar o pecado, com amor, mas com verdade, com compaixão, mas com firmeza, com lágrimas, mas também com fogo. Porque a igreja que não denuncia o pecado é cúmplice dele. A igreja que se cala sobre o pecado começa a fazer barulho sobre algo bem diferente. Sucesso ministerial. Onde antes havia temor e joelhos dobrados, hoje há marketing e portfólios. Onde antes o servo buscava a aprovação do céu, agora ele monitora engajamento nas redes. A carreira espiritual virou o novo bezerro de ouro. Não se fala mais sobre consagração, mas sobre chamado de influência. Não se ora mais por quebrantamento, mas por expansão de território. Não se jejua para resistir ao pecado, mas para ganhar visibilidade. A espiritualidade moderna transformou o ministério em um trampolim de autopromoção. E com isso, o evangelho vai sendo sufocado lentamente de dentro para fora. Não pelos inimigos de fora, mas pelos artistas de dentro. Charles Spurgeon disse: a verdadeira ambição do servo de Deus não deve ser alguém, mas que Cristo seja tudo. Mas o que vemos hoje? Pastores se posicionando como personalidades públicas, não como atalaias. Cantores se promovendo como celebridades, não como levitas. Pregadores disputando agendas e status, não almas perdidas. A verdade é que muitos que hoje sobem ao púlpito, se fossem realmente tocados pela glória de Deus, cairiam de rosto no chão em temor. Porque aquilo que começaram em submissão, agora continuam em soberba. Não há mais lágrimas no altar. Não há mais silêncio de reverência. Não há mais temor diante da palavra. Só há câmeras, ring lights e slogans. Mas o reino de Deus não é sobre likes, é sobre luz. E a luz que expõe o pecado também expõe a vaidade dos líderes que usaram o nome de Cristo como escada. Spurgeon alertava: se você se sente grande em seu ministério, é porque ainda não viu o quão grande é o seu Senhor. E é por isso que precisamos denunciar essa inversão. Não é errado querer crescer, é errado querer crescer para si mesmo. Não é errado usar ferramentas modernas, é errado usar o evangelho como ferramenta para projeção pessoal. Não é errado buscar excelência, é errado usar a excelência como desculpa para esconder a vaidade. O que vemos hoje é o surgimento de uma elite evangélica. Gente que se veste como reis, fala como políticos e age como celebridades. Tudo isso em nome de Deus, mas bem longe do coração dele. E o povo, cegado por discursos bonitos,
hipnotizado por eventos lotados, vazio por dentro, mas entretido por fora. Esse modelo é perigoso, porque produz seguidores de homens e não discípulos de Cristo. Forma plateias, não exércitos, alimenta o ego, não o espírito, prepara para o palco, mas não para o céu. E o mais trágico é que muitos jovens estão sendo seduzidos por esse chamado. Querem ser pastores pela visibilidade, querem ser pregadores pelas viagens, querem servir a Deus pelos convites, não pela cruz. Mas não há unção sem renúncia, não há autoridade sem submissão, não há poder verdadeiro sem morte do eu. O ministério não é carreira, é cruz, não é palco, é sepulcro, não é holofote, é altar. O verdadeiro ministro é aquele que aceitou desaparecer, para que Cristo apareça, que aceitou morrer para sua própria glória, para que o nome de Jesus seja glorificado, que aceitou ser rejeitado pelos homens, mas aprovado por Deus. Se queremos ver a igreja ser restaurada, precisamos confrontar essa idolatria do sucesso e redescobrir a simplicidade do chamado. Servir a Deus não é sobre ser visto, seguido ou aplaudido. É sobre ser fiel. Mesmo quando ninguém vê, mesmo quando custa caro, mesmo quando tudo grita contra. Porque no final, o céu não vai perguntar quantos seguidores você teve, mas quantas verdades você defendeu. Spurgeon disse: não é o sucesso, mas a fidelidade que prova o verdadeiro servo de Deus. Que essa geração de ministros seja liberta do culto à própria imagem e volte a viver para o único que é digno, Jesus Cristo. A mensagem da cruz foi dada para nos quebrar, não para nos promover. Mas em algum ponto da caminhada, trocaram o altar por um palco. A unção virou vitrine, a verdade virou marketing, e o evangelho, aquele que uma vez confrontou impérios e estremeceu corações, virou apenas um meio para ser aceito, um meio para crescer, um meio para se tornar alguém. Mas quando o evangelho vira plataforma, ele deixa de ser poder de Deus para se tornar escada para homens. Ele perde sua essência de renúncia e assume o brilho artificial da autopromoção. Charles Spurgeon alertou: a cruz de Cristo não é uma exposição de vaidade, mas o fim dela. Quem vive para mostrar-se jamais entendeu o que significa segui-lo. Hoje, o púlpito serve como trampolim, as redes sociais como altar de ego e os convites ministeriais como medalhas em uma vitrine espiritual. Há uma geração que deseja ser usada por Deus, mas na verdade quer expor-se através de Deus. Querem ser porta-vozes do céu, mas seus olhos brilham mais com os aplausos da terra. O problema? Isso seduz, isso atrai, isso parece espiritual, mas não passa de vaidade travestida de vocação. É o velho orgulho do coração humano que reaprendeu a se vestir com roupa evangélica. Estou aqui para impactar vidas. Fui chamado para as nações. Meu propósito é ser influência. Tudo isso pode soar bonito, mas em muitos casos é apenas o coração dizendo: quero ser grande. Só preciso de uma desculpa espiritual para isso. E o mais perigoso é que esse tipo de discurso não confronta ninguém, não chama ao arrependimento, não leva à cruz, porque a plataforma que foi construída não sustenta a verdade, mas o conforto. Não sustenta o Cristo que exige morte, mas o crente que exige aplausos. E assim, o evangelho vai se tornando um produto fácil de consumir, fácil de seguir, fácil de curtir. Mas onde está o poder que transforma? Onde está o arrependimento que faz o homem cair de joelhos? Onde está a glória de Deus que faz os céus tremerem? Escondeu-se atrás de slogans e performances. Spurgeon disse com firmeza: o evangelho não precisa de enfeites para ser eficaz. Ele é como o leão, basta soltá-lo. Mas hoje, em vez de soltarmos o leão, o domesticamos. Transformamos a verdade em frase motivacional. Reduzimos a glória em estética. Trocamos a palavra viva por uma sequência de estratégias de engajamento.
O púlpito se tornou palco para performance. E o Espírito Santo? Muitas vezes é apenas mencionado para gerar efeito emocional. O fogo que consumia agora é substituído por luz de LED. A autoridade que quebrava grilhões foi trocada por carisma. E a verdade, a verdade, foi diluída até se tornar palatável. Mas a cruz ainda exige morte. Ela não cabe no feed, não segue a tendência, não gera aceitação universal. A cruz sangra. A cruz divide. A cruz confronta a alma, porque ela nunca foi uma plataforma, mas um sepulcro. E é exatamente por isso que muitos evitam pregá-la como ela é, porque não há como segurar um microfone com as mãos cravadas. Não há como construir impérios pessoais quando se está pendurado nela. O Evangelho não nos foi dado para sermos conhecidos, mas para torná-lo conhecido. E qualquer outra motivação que nos leve à frente das pessoas, seja num púlpito ou numa câmera, precisa ser cravada na cruz antes que seja cravada no coração dos ouvintes. Porque o risco não é apenas perdermos o foco, é perdermos a essência. Spurgeon disse: pregadores, lembrem-se, vós não sois estrelas, sois tochas em um mundo escuro. E tocha que não queima, apenas enfeita a parede. Que estejamos dispostos a perder a fama, mas não a fidelidade. A ser esquecidos pelos homens, mas lembrados pelo céu. A dizer a verdade, ainda que isso custe tudo. Porque enquanto o mundo constrói plataformas, o céu ainda procura altares. Houve um tempo em que o pecado fazia a igreja chorar. Hoje, ele faz a igreja rir. Antes, um desvio era motivo de clamor e jejum. Agora, é relativizado, compreendido, normalizado. A geração que antes orava para permanecer de pé, agora aplaude quem caiu, contanto que continue carismático e influente. O pecado perdeu seu peso. A consciência foi anestesiada. E a cruz foi rebaixada a ornamento. Charles Spurgeon alertou com lágrimas. O pecado é tão ofensivo a Deus que, se ele não o punisse, o universo inteiro questionaria sua santidade. Mas quem ainda prega assim? Quem ainda diz, isso é pecado? Quem ainda chora ao ver um irmão tropeçar? Não, hoje o pecado virou pauta de debate. É discutido em círculos teológicos, relativizado em vídeos e até defendido em nome da empatia. O adultério virou apenas uma crise emocional. A fornicação, uma expressão do amor. A mentira, uma estratégia de convivência. E quando alguém se levanta para dizer, isso é imundícia aos olhos do Senhor, ele é taxado de radical, fariseu, ultrapassado. A igreja acostumou-se com a presença do pecado como quem acostuma-se com um perfume forte. No começo incomoda, mas depois nem se nota mais. A palavra diz, sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16. Mas a nova santidade é flexível, conveniente e adaptável. Ela se molda ao estilo de vida, ao status, à agenda. E quando a luz não denuncia mais as trevas, não é porque as trevas mudaram, é porque a luz apagou. Spurgeon ainda dizia, quando o pecado deixa de ser amargo, Cristo deixa de ser doce. Essa frase deveria ser estampada nos altares modernos, onde Cristo é vendido como solução emocional, mas o pecado é varrido para debaixo do tapete como se não fosse mais mortal. E o pior, quando a igreja não se choca mais com o pecado, ela começa a se chocar com a santidade. Ela rejeita a repreensão, ela despreza o quebrantamento, ela cancela quem exorta, e aos poucos se torna morna, cega, vazia, como Laodiceia, rica, autojustificada, mas enojando o Senhor. Cristo não disse, eis que baterei na porta do mundo. Ele disse, eis que estou à porta e bato, da igreja, porque há igrejas onde ele já não entra, cultos onde ele não reina, louvores que não o exaltam. Há reuniões cheias de luzes, fumaça e ruídos, mas onde o céu está em silêncio, porque o pecado está no altar e ninguém mais se importa. Spurgeon escreveu, Deus nunca brinca com o pecado,
O inferno é prova disso. Sim, o inferno ainda existe. Sim, o pecado ainda mata. Sim, a graça ainda exige arrependimento. E se não pregarmos isso, estaremos enganando os homens e desonrando a cruz. Precisamos de púlpitos que voltem a chorar por causa do pecado, de líderes que troquem o script por joelhos dobrados, de igrejas que parem o culto se for preciso, só para rasgar o coração diante de Deus. O pecado que não choca mais a igreja já conquistou um lugar nela. E uma igreja que convive bem com o pecado já deixou de ser noiva, virou amante do mundo. Por isso devemos clamar: Senhor, reacende em nós o temor. Mostra-nos o quão terrível é o pecado. Ensina-nos a odiá-lo como tu o odeias, porque enquanto o mundo tenta maquiar o mal, a igreja deveria estar lavando os pés dos santos, curando as feridas e pregando arrependimento. Mas isso só acontece quando o pecado volta a nos chocar. Quando nossa alma treme ao ver o que entristece o espírito. Quando nossa pregação não tem medo de dizer: isso é iniquidade. A noiva precisa se limpar. O altar precisa ser purificado. A verdade precisa ser restaurada. Spurgeon conclui: não há cura para a alma que ama o pecado, senão pelo sangue de Cristo. Mas tal alma só buscará esse sangue se souber que está suja. O que acontece quando Deus já não é mais o centro do culto? Quando o altar é ocupado, mas não por Cristo? O ídolo da igreja moderna não tem forma de ouro nem nome pagão. Ele tem aparência de sucesso, tem voz mansa e discurso motivacional, tem perfil nas redes, seguidores aos milhões e um trono no coração dos que o adoram. Esse novo ídolo se chama eu. Sim, o eu se tornou o novo Deus do altar. O culto não é mais para Deus, é para o ego. A pregação não fala mais sobre cruz, fala sobre autoestima. O louvor não exalta o cordeiro, exalta os sentimentos humanos. Charles Spurgeon já havia alertado. O orgulho transformou anjos em demônios. Só a humildade transformará homens em santos. Mas quem prega hoje contra o orgulho? Quem ainda chama o eu de ídolo? Quem ainda tem coragem de dizer que o coração do homem é corrupto e precisa morrer para que Cristo viva? A igreja moderna adotou o evangelho do conforto. Um evangelho centrado nas necessidades humanas, não na glória de Deus, onde Deus é um meio e o fim somos nós mesmos. Pregam: Deus quer te ver feliz. Deus quer te dar tudo. Deus quer te fazer grande. Mas não dizem: Deus quer te ver arrependido. Deus quer te crucificar com Cristo. Deus quer te fazer servo. O eu se tornou o novo Cristo. Ele não exige renúncia. Não confronta pecado. Não chama para a cruz. E assim, a igreja canta para si mesma. Ora para si mesma. Lê a Bíblia procurando promessas, não mandamentos. Procura versículos que alimentem o eu, não que o destruam. Mas a palavra é clara. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Marcos 8,34. Negar-se a si mesmo não é uma sugestão espiritual. É o primeiro passo do discipulado. Sem isso, não há evangelho. Só religião disfarçada de autoajuda. Spurgeon dizia: o homem deve ser esvaziado de si mesmo antes de ser cheio de Cristo. Mas o que vemos hoje são igrejas inflando o ego de homens carnais que nunca nasceram de novo, púlpitos que alimentam vaidade, pregações que geram orgulho espiritual, ministérios que promovem a si mesmos e não a Cristo. E qual é o resultado? Crentes vaidosos, membros indomáveis, ministros sedentos por aplausos. A igreja que deveria produzir servos, agora fabrica celebridades. A igreja que deveria se humilhar, agora exige relevância. A igreja que deveria apontar para o trono, agora constrói palcos. E no centro de tudo está o eu, maquiado, empoderado, idolatrado. A pergunta é: quem tirará esse ídolo do altar? Quem se levantará para dizer: aqui só há lugar para Cristo?
Quem terá coragem de pregar: morra para si mesmo? Quem terá autoridade para declarar: eu já estou crucificado com Cristo? Porque enquanto o eu estiver vivo, Cristo estará do lado de fora. Ele não divide trono. Ele não compartilha a glória. Ou ele reina, ou o homem reina. Spurgeon escreveu: o verdadeiro crente clama: menos de mim, mais de Cristo. Esse é o espírito da verdadeira adoração. E é isso que precisamos resgatar. Uma geração que não quer ser vista. Uma igreja que se esconde para que Cristo apareça. Um povo que não se exalta, mas se derrama, porque o ídolo do eu só cai quando o joelho se dobra. Só morre quando a alma se rende. Só sai do trono quando o coração grita: Senhor, reina tu em mim. A igreja que volta a se esvaziar de si mesma. É a igreja onde Deus habita com glória, onde o Espírito fala sem impedimento, onde a cruz não é mais enfeite, mas estilo de vida. E essa igreja, mesmo perseguida, será invencível, porque nela o eu já morreu. E Cristo vive, reina, brilha. Imagine um rei justo, poderoso, vitorioso. Ele venceu a batalha mais importante da história. Derrotou a morte, quebrou as correntes do inferno e depois entregou uma espada nas mãos dos seus servos e disse: agora lutem. Esse é o chamado do Evangelho. A cruz não foi o fim da guerra, foi o início da contraofensiva. Cristo venceu a morte, sim, mas o inimigo continua atacando, desesperado, ferido, furioso. E o que ele faz com os que o seguem? Não os leva direto para o descanso, não os coloca em jardins floridos, não os protege de toda a dor. Ele os envia para o campo de batalha. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Efésios 6:13. Sim, há um dia mau. Há um conflito invisível. Há uma guerra espiritual em curso. E cada discípulo é chamado a vestir-se como soldado, não como turista. Charles Spurgeon dizia: Cristo nunca prometeu à sua igreja um caminho fácil, mas uma cruz. Não um trono agora, mas uma espada. Mas hoje, muitos querem seguir Jesus sem enfrentar oposição. Querem salvação sem renúncia. Querem paz sem guerra. O que não entendem é que a guerra já foi declarada, e quem se omite será vencido. Quem não reage será consumido. Quem não veste a armadura será ferido. Você não pode evitar essa batalha. Ela já está acontecendo. O campo de guerra é a mente. A trincheira é o coração. O inimigo é invisível, mas real. E o objetivo dele não é o seu corpo, é sua fé. Porque se ele conseguir enfraquecer sua confiança, ele destrói sua oração. Ele paralisa seu louvor. Ele bloqueia sua comunhão. A guerra invisível é sutil. Ela não explode em bombas. Ela se infiltra nos pensamentos, nos desejos, nas distrações. Você acha que está só cansado? Talvez esteja sob ataque. Você acha que é apenas fase ruim? Talvez esteja numa batalha espiritual. Por isso Paulo grita: revesti-vos de toda a armadura de Deus. E aqui está o ponto. Essa armadura não se veste sozinha. Ela exige escolha, consciência, postura. Spurgeon escreveu: a fé é o escudo, mas deve ser empunhada. A espada do Espírito é poderosa, mas deve ser usada. Deus dá a armadura, mas cabe a nós a guerra. O Senhor te dá as armas, mas você precisa lutar. O cinturão da verdade não é apenas doutrina, é decisão. A couraça da justiça não é aparência, é integridade. Os calçados do Evangelho não são decoração, são passos concretos em direção à missão. O escudo da fé não é teoria, é confiança viva, mesmo nas trevas. O capacete da salvação não é só esperança, é mente renovada. E a espada do Espírito, a palavra, não é adorno, é ataque. Se você não se arma, se torna alvo fácil. Se você não resiste, é arrastado. Se você não ora,
desfalece, a guerra continua, as trevas estão se movendo, as vozes do inferno estão gritando, mas o céu também está chamando. O rei já venceu, mas ele te convida a participar da luta, a resistir firme, a não recuar, a permanecer até o fim. Porque há uma promessa, não para os que se escondem, mas para os que vencem. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca. Apocalipse 2:17. Sim, essa guerra tem fim. Essa batalha terá recompensa. Mas só para os que se levantam. Só para os que permanecem de pé quando tudo tenta derrubá-los. Só para os que dizem, ainda que tudo caia, eu não deixarei meu posto. Essa é a hora de tirar a armadura do armário, de empunhar a espada, de parar de fugir e começar a resistir. A guerra ainda não acabou, mas o general já venceu e ele ainda está chamando soldados. Você vai se levantar? Muitos cristãos vivem esperando sentir que venceram. Esperam a paz tocar a pele, a alegria pular no peito, a força vir como uma emoção repentina. Mas o reino de Deus não é movido por emoções, é movido por decisões. E a vitória espiritual, essa que Efésios 6 anuncia, não começa quando o céu se abre e você se sente um leão. Ela começa quando, em silêncio, no escuro, com lágrimas nos olhos, você escolhe permanecer. Vitória é quando o homem ferido diz, eu continuo. É quando a mulher cansada ora mais uma vez. É quando o jovem tentado fecha os olhos e clama por socorro. A vitória é espiritual, e por isso, ela é uma escolha. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Esse é o segredo. Não é fugir do campo de batalha esperando que tudo melhore. É resistir, firmemente. Mesmo sem entender, mesmo sem ver, mesmo sem sentir. Spurgeon declarou, a fé verdadeira se sustenta mesmo quando todas as emoções se calam. Ela permanece porque está enraizada em Deus, e não nos sentidos humanos. Você pode acordar e não sentir nada. Pode ir ao culto e sair do mesmo jeito. Pode jejuar e não ter visões. Mas se sua fé permanece, você está vencendo. A guerra invisível tenta te enganar. Ela sussurra. Você não está vencendo nada. Olha seus sentimentos, olha sua fraqueza. Mas a palavra responde. Se você ainda está de pé, já é um milagre. A verdadeira guerra espiritual é assim. Enquanto o mundo quer sentir, o crente decide. Enquanto o inferno grita, o justo confia. Enquanto os fracos desistem, o servo fiel se firma. A vitória é uma convicção, não uma emoção. Paulo, quando escreveu Efésios 6, não estava num retiro. Estava preso, cadeias nas mãos, soldados ao redor, nenhum culto, nenhum coral. Mas do cárcere, ele escreveu, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Porque ele sabia, a vitória não depende das circunstâncias externas, ela começa no interior. Você pode estar em crise, mas se estiver com a armadura, ainda está no combate. Você pode não ver saída, mas se estiver com a fé acesa, ainda está em posição. Spurgeon disse, o crente fiel pode estar no fundo do vale, mas ainda assim, pela fé, tocar o céu. A fé não muda os sentimentos, muda a postura. Ela te faz levantar quando o mundo quer te ver prostrado. Ela te faz adorar quando tudo em volta diz desista. Ela te faz caminhar quando o chão parece não existir. Essa é a guerra que vence o mundo, a fé, e não o entusiasmo. Por isso, Efésios 6 não termina com uma promessa emocional. Termina com um chamado prático, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito. F 6:18. A oração é a arma secreta. Não porque você sente algo, mas porque você abre um canal eterno. A oração não é sobre sentir, é sobre resistir. É sobre declarar guerra ao inferno com joelhos no chão. Enquanto outros fogem da batalha, o cristão autêntico entra em seu quarto, fecha a porta e acende o fogo da resistência. E quando ninguém mais vê, ele vence. Você entende? A vitória espiritual
É quando você escolhe não abandonar a cruz. É quando você repete o sim ao chamado, mesmo sem sentir Deus. É quando você mantém a armadura, mesmo suando sangue. Porque no final, quem vence não é o mais talentoso, nem o mais carismático, nem o que sente mais arrepios. Quem vence é o que permanece. Ao que vencer, dar-lhe-ei que se assente comigo no meu trono. Apocalipse 3:21. Jesus não prometeu conforto. Prometeu coroa, para os que decidem lutar até o fim. E hoje, Ele está olhando para você, não procurando por emoção, mas por decisão. Você vai continuar? Se essa mensagem falou com você, se em algum momento Deus tocou seu coração através da palavra, não deixe isso morrer em silêncio. Comente aqui embaixo: eu escolho permanecer mesmo sem sentir. Sua declaração pode despertar outros irmãos. Inscreva-se no canal A Escola do Príncipe. Porque aqui a verdade não é diluída, o evangelho não é negociado e a cruz ainda é o centro da nossa fé. Adquira os nossos e-books. Estão no primeiro comentário fixado. Eles vão te ajudar a ir mais fundo na palavra e na sua jornada espiritual. E compartilhe este vídeo com alguém que está cansado de uma fé rasa. Talvez essa seja a batalha que vai despertá-lo. A guerra é real, mas a vitória está em Cristo.